Obrigado, Altamiro. Obrigado a todos que estão aí assistindo a gente. Eu vou falar um pouquinho sobre as fases desse projeto, que consiste em 4 fases. Eu vou falar as 2 primeiras de forma bem objetiva, e seria mais a LGPD na prática. E depois o Fernando, ele fala da terceira e da quarta fase. Eu vou abrir um PowerPoint aqui para ficar mais fácil. A RioSoft desenhou as fases em 4, né? Isso foi uma forma que a gente achou para os clientes e para os parceiros, uma forma mais fácil de entender todo o processo da LGPD. Mas isso não é regra, né? Tem empresas aí implantando em 10 fases, 5 fases. A gente achou dentro da nossa metodologia aqui uma forma mais fácil. Então, a primeira é o diagnóstico, que essa é fundamental. Obrigatoriamente, todas as empresas precisam passar por ela. E nessa fase a gente vai descobrir a maturidade da empresa, levantar alguns dados através de uma ferramenta de extração, que o Altamiro comentou. E depois eu vou explicar mais para frente detalhado, mas a primeira fase seria esse diagnóstico, né? Data mapping, a execução e uma consultoria, que aí entraria muito os escritórios de advocacia, e o DPO permanente, né? Essa fase, como o Altamiro comentou, a gente não tem interesse e a gente está indicando parceiros ou nos clientes que já estão implantando, a gente sugere que seja indicado um funcionário interno. Tá? Então, vamos lá. Na prática, a gente fechou o cliente, define os responsáveis pela execução. Isso aqui eu já estou falando assim de uma forma de desenhar essa implantação para os parceiros ou para o próprio cliente final, tá? A RioSoft planeja o cronograma de atividades junto com esses 2 players, né? Onde vai ser definida a equipe de trabalho, quem são as pessoas, quantos setores vão participar e o cronograma de expectativa de tempo, ok? Então, é feita uma capacitação de liderança para as pessoas começarem a se conscientizar sobre o que é a lei. Isso aqui é bem superficial, tá? É mais sobre engenharia social. Nessa fase, nessa capacitação, as pessoas vão ter uma introdução sobre o que é a lei, os seus perigos, as suas vantagens. Então, e a vantagem da RioSoft em relação a isso é que esses treinamentos a gente vai fazer por EAD, tá? Então, tanto o cliente quanto o parceiro vai ganhar tempo nesses treinamentos, e pela ferramenta desenvolvida, o cliente vai conseguir mensurar o quanto foi assistido, se o funcionário dele assistiu, se ele está capacitado, se ele entendeu a importância dessa lei para dar sequência no projeto. A gente acredita que a capacitação sendo online, sendo por videoaula, o cliente ganha tempo e consegue realmente fiscalizar se está sendo feito o dever de casa. Tá? E aí depois disso, da capacitação, a gente aplica um questionário, onde cada setor que for mapeado dentro da empresa, a gente consegue saber o grau de maturidade, é feita uma entrevista, e nessa entrevista é pedida todos esses documentos, política de segurança, política de processo, se a empresa tem política de consentimento, se tem código de ética, contratos, e, como está ali embaixo, cronograma de entrevista, né? Ou seja, a gente aplica o teste, pede os documentos e nessa entrevista faz algumas perguntas complementares. Então, isso é importantíssimo que seja feito por consultoria também, junto com a RioSoft. Então, para os parceiros aí conseguirem enxergar onde pode ser a atuação tanto de advogados quanto de consultores, a gente também precisa de um esforço muito grande nessa questão da consultoria para entrevistar e saber realmente a fundo todos os processos. Nessa fase, a entrega ela consiste no cronograma, né, lá que vai ser feito do primeira fase do diagnóstico, o mapeamento de maturidade e um relatório de diagnóstico. Ou seja, com essas informações colhidas, com os treinamentos realizados, a gente consegue dar um relatório para o cliente de 0 a 10 em qual nível que ele está perante a LGPD. Tá? Então, a primeira fase consiste basicamente nisso. Fazer um mapeamento dos processos, mapeamento da maturidade da empresa.